Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Rainha Cast. Hoje recebemos uma mulher que une ciência, gestão e desenvolvimento humano de uma forma muito consciente. Ela é empreendedora, fundadora da marca Vida Próspera, especialista em saúde emocional. Ela acredita que prosperar vai muito além do dinheiro. Seja muito bem-vinda, Cristiana Pereira! Obrigada. Obrigada pelo convite. É um gosto, é uma honra estar aqui com vocês. Nós ficamos muito felizes de você ter aceitado o convite. Obrigada pela confiança. Eu tive a oportunidade de participar num podcast seu, foi muito bom, foi uma experiência muito grande e agora você está aqui com a gente também para partilhar um pouquinho da sua vivência, de quem é a Cristiana. Então a gente quer saber primeiro quem é a Cristiana, quero que você se apresente pra gente, como que você deu início nessa carreira empreendedora, conta pra gente um pouquinho de quem é a Cristiana. Ok, quem é a Cristiana? A pergunta que acho que assusta todas as pessoas, não é? Dizermos quem é que somos, porque acho que vamos construindo, no fundo, aquilo que somos a cada momento da nossa vida. Sim. Mas respondendo, porque se calhar começando pelo percurso, não é? Para depois também irmos percebendo como é que a personalidade e aquilo que eu sou hoje, à data de hoje, atualmente também se criou. Eu sou licenciada em enfermagem e terminei a minha licenciatura em 2014, passado poucos meses comecei a trabalhar na área, comecei a trabalhar numa empresa de prestação de cuidados domiciliários ao doente com patologia respiratória. Obviamente olhávamos sempre para o doente como um todo, mas o objetivo era acompanhar a pessoa que tinha insuficiência respiratória, apneia do sono e fazer esse suporte, essa ponte entre o hospital e o domicílio. E eu estive nessa empresa durante 7 anos. Comumente acumulava funções no SNS 24, é uma linha de triagem de avaliação telefónica do Sistema Nacional de Saúde. Então houve um período em que durante o dia eu estava nessa empresa e durante a noite fazia turnos no call center, no fundo, de avaliação clínica. E assim foi durante alguns anos, até que depois saí dessa empresa, entrei noutra, onde estive durante 1 ano e meio como comercial, numa empresa também de dispositivos médicos, na área da diabetes. Foi quando eu te conheci ou não? Quando me conheceste ainda estava na outra empresa, sim. ainda estava na outra, sim. Foi nessa empresa que eu conheci o Paulo, o meu companheiro, e então depois mudei para essa empresa, a vida foi-se desenrolando e em 2023, ali a meio de 2023, o Paulo também mudou de emprego, também houve ali algumas mudanças na nossa vida e a partir de novembro de 2023 eu comecei a empreender a tempo inteiro. Como é que surgiu especificamente esta área, não é, que vocês apresentaram, da saúde emocional? No estágio, no curso de enfermagem, nós temos 2 anos de prática, 2 anos de estágio, em que praticamente não vamos à faculdade, vamos mesmo aos serviços, às unidades de saúde, seja centro de saúde, seja hospital. E o estágio que eu mais gostei na altura, eu sei que muitos dos meus colegas não adoraram, mas o que eu mais gostei foi o estágio de saúde mental e psiquiatria. Eu estive no Hospital Magalhães Lemos, no internamento, e na altura eu fiquei... eu sei que pode parecer meio controverso, mas eu fiquei fascinada eu olhava para as pessoas e pensava o que é que aconteceu na vida destas pessoas para chegarem a estes diagnósticos de esquizofrenia, de depressão profunda de vários anos. Então Você foi além do que você via ali, né? era isso que eu ia dizer, exatamente. Isto acontecia-me em alguns momentos nos estágios, mas ali especificamente eu tinha momentos em que sabem quando parece que o tempo para e parece que estamos a ver a cena de fora e eu ficava assim parada, eu não estava parada, né, mas na minha cabeça parecia que o tempo parava, eu estava a olhar para aquelas pessoas, elas estavam a falar comigo e eu a ver, a perceber que não podia ser só aquilo que eu estava a ver ali naquele momento, né? Então logo naquele momento eu fiquei com um fascínio muito grande para perceber o que é que tinha acontecido, em que ponto é que aquela pessoa teve ali uma mudança, alguma circunstância, alguma situação que possa eventualmente ter despoltado ou agravar aquele caminho de saúde, doença, no caso, não é? Só que o que é que acontece? Na altura, eu tirei o curso na ESEP, na Escola Superior de Enfermagem do Porto, aqui perto do Hospital São João, e é um curso muito exigente. E então, quando acabei a licenciatura, eu pensei, eu não quero estudar mais, eu quero ir trabalhar. Os meus pais até me perguntaram na altura, não São quantos anos? São 4, são 2 de teórica ou prática, mas prática em laboratório, prática de treino lá na faculdade. E depois temos 2 anos que são mesmo prática, vamos mesmo para os hospitais trabalhar. Vivência mesmo, né? Exatamente, temos os orientadores e estamos mesmo a trabalhar como se fôssemos enfermeiros, obviamente estagiários. E então eu estava, porque é mesmo muito exigente, foram muitas horas sem dormir, muito estudo, e então os meus pais até na altura me perguntaram se eu não queria continuar a estudar, e eu disse, nem pensar, eu quero ir trabalhar, eu não quero estudar mais.
Mas fiquei sempre, naquele estágio, eu fiquei sempre com a sensação de que há algo mais que eu ainda hei de revisitar aqui nesta temática do que é a saúde mental, do que é a saúde emocional. Pronto. E depois, no meu próprio caminho, né, ali meados de 2017, 2018, eu comecei a fazer terapia, comecei a ter consultas de psicologia e aí comecei a aprofundar um pouco mais. Você indo ao Eu indo ao psicólogo. psicólogo, exatamente. Eu indo no caso era online, mas comecei a fazer essas consultas até numa perspectiva profilática, ou seja, de prevenção. E eu não identificava conscientemente que houvesse assim nada, não tinha ansiedade, stress, não havia assim nada que conscientemente me levasse a ir, mas é quase como quando nós vamos fazer aquele check-up de saúde. Sim. Deixa só ir ver se está aqui tudo em ordem. Então acabei por fazer um acompanhamento até ainda de 6 sessões. Pronto, depois comecei a ter outro tipo de acompanhamento e comecei a perceber, quando cheguei à terapia familiar e à intervenção sistémica, que fiz o meu próprio processo também do ponto de vista do utilizador, a ser guiada por uma terapeuta, eu comecei a perceber o impacto que de facto tem a história familiar na vida, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Comecei a conhecer-me muito mais, a trabalhar não só mesmo a nível de saúde emocional, como também de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal no geral. E pronto, depois tudo acabou por se desenrolar em que comecei a fazer formações nessa área. Foi também em meados de 2018 que eu que voltei a estudar, que voltei para a faculdade e fiz a pós-graduação também. E a partir daí nunca mais parei em termos de formação e a partir de 2023, como estava a contar há pouco, fiquei o tempo inteiro como empreendedora dedicada então a cuidar principalmente de mulheres. Eu tenho um ou outro homem que vem para os acompanhamentos, mas principalmente de mulheres que, para além de cuidarem das outras pessoas, querem também cuidar delas de dentro para fora. Claro, faz total sentido. É engraçado isso, né? Porque eu também sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de estudar. Eu fugia, assim, já tentei faculdade, já fiz 2 anos de faculdade, tranquei, tentei voltar. E agora, se deixar, eu faço vários cursos em coisas que a gente se identifica mesmo, né? Como é importante isso. Sim. E hoje você faz terapia? Eu faço, sim. Eu como utilizadora? Sim, continuo, sim. Você acha necessário? Sim, é óbvio. Eu acho que isto é um trabalho de uma vida inteira. Porque o que acontece? Dentro de vários temas, existem várias camadas. Então, nós começamos a explorar e é quase tipo aquele chapéu de mágico. Puxa um lenço e vem logo meia dúzia atrás. Sim. E não há mal nenhum nisso, não há nada de errado nisso. É normal isso acontecer. Porque quanto mais nos começamos a conhecer e a explorar todas estas temáticas, nós percebemos que, de facto, é sobre isso. Não é necessariamente o que é que nós estamos a fazer enquanto profissional, se é mais para a esquerda, se é mais para a direita, é quão alinhadas nós nos sentimos dentro de nós, porque depois tudo transborda e tudo acaba por ser mais fluido também na nossa vida. Os desafios vão sempre existir, claro. E a prosperidade emocional não é não existir desafios, não é não existir dúvidas, não é não existir medos, inseguranças, é mesmo isso existindo, eu saber o que é que resulta para mim e eu saber como transitar na minha realidade específica. Exato. E no empreendedorismo isso é muito importante. Mesmo na área da beleza, vocês cuidam de pessoas todos os dias e quem é que cuida de vocês, para além daquilo que é o tomar banho, lavar os dentes, não é? Isso é muito importante, até para o desenvolvimento do negócio. Exato. Porque se eu não me conheço enquanto pessoa, porque, reparem, mentorias de negócio em si, se é um bocadinho mais para a direita, se é um bocadinho mais para a esquerda, como eu dizia há pouco, não é? A técnica em si, vocês conseguem aprender, vocês conseguem ir aperfeiçoando, não é? Mas a mesma pessoa, vocês as duas podem fazer neste momento a mesma mentoria de negócio. Sim. Aquele passo a passo, o posicionamento na rede social, como abrir empresa, tudo o que é da parte teórica ou prática de ter um negócio, não é? E a Tainá, por exemplo, pode ser super bem sucedida e a Alana pode travar. Ou podem até as duas travar no mesmo momento. Já tenho tanto conhecimento técnico, porque é que eu não estou a conseguir, por exemplo, prosperar, ter mais clientes, não é? Cristiana, que dia que a gente pode marcar uma consulta? Eu tô assim, eu não tô nada. Cristiana, como que tá a tua agenda essa semana? Não, eu acho super interessante, Sim, porque assim, só uma pausa aqui. Eu falo por quê. Antigamente, eu não sei se teve essa conversa, mas os meus pais
meus pais, avós, enfim, terapia era pra louco. Sim. E então, por muito tempo, nós crescemos com isso. Ou Sim, seja, sim. se eu falar que eu faço terapia, nossa, tá doida? Sim. E não, hoje a gente já vê de outra forma, com outra perspectiva. Você nota isso com o passar do tempo? Noto. E noto que cada vez mais as pessoas percebem que cuidar da saúde emocional não é quando agravar. E eu dizia há pouco, quando eu estive no estágio de saúde mental e psiquiatria, eu até pensava numa perspectiva de o que é que nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais, podemos fazer para prevenir que isto aconteça. Exato. E eu gosto de trabalhar precisamente na prevenção. Obviamente que eu tenho pessoas que chegam até mim porque querem curar traumas, querem trabalhar em situações bem mais densas emocionalmente falando, mas a maior parte das pessoas que chega, felizmente, já é com esta consciência de que, ok, eu ainda não estou numa linha vermelha, mas sei que isso pode acontecer, porque assim, a vida desenrola-se, as coisas acontecem e pode haver momentos em que nós nos perdemos um bocadinho. Sim, sim. Então, eu acho que sim, respondendo à tua questão, que acho que cada vez mais as pessoas percebem que é como cuidar do corpo, não é? Como tomar banho, como lavar os dentes. Eu não tenho que ir todos os dias a uma sessão, seja de terapia, de mentoria, o que seja, mas eu preciso ter consciência que é algo que eu preciso de fazer regularmente. Claro. E era o que eu ia dizer há pouco. O momento em que, dando o exemplo do empreendedorismo, que eu sei que também vocês têm muitas pessoas que vos assistem nessa área, né? Muitas empreendedoras. O que faz travar a Tainá não vai ser o mesmo que faz travar a Alana, porque em termos de capacidade de aquisição de conhecimento, vocês hão de ter mais ou menos a mesma, não é? Claro. Então porquê que uma pessoa consegue e a outra pessoa não consegue? E entra muito aqui a parte da história da mentalidade e da prosperidade emocional, que é, quanto mais eu me conheço, quanto eu mais percebo o que é que eu ouvi em criança, o que é que eu fui ouvindo durante a minha vida toda, porque a história da Alana não é a história da Tainá. Claro. E mesmo que vocês fossem irmãs, vocês iam interpretar a realidade de forma diferente. Então é preciso perceber o que é que na realidade específica de cada uma, quais são as crenças, quais são os bloqueios emocionais que estão eventualmente a fazer com que a Tainá ache que não é merecedora de prosperar, mesmo que inconscientemente, e a Alana, por exemplo, até acha que é merecedora de prosperar, mas tem medo de ser julgada, então não aparece, esconde-se, retrai-se. Então já temos aqui pontos diferentes que, claro. numa primeira instância, até podem parecer muito semelhantes. Ok, tenho que trabalhar a minha confiança, por exemplo, não é? Mas o que é que isso significa na realidade específica de cada uma? O que é que não ter confiança significa para a Tainá e o que é que significa para a Alana? Se calhar para a Tainá significa isto que eu disse, não é? Não se sentir merecedora de prosperar, e depois entram aqui obviamente outros temas, e para a Alana significa ter esta capacidade de se posicionar e não se preocupar tanto com o julgamento das outras pessoas ou o que seja, não é? E no fundo, quando nós olhamos desta perspectiva mais leve, não tem que haver um problema, não é? Não tem que ter aqui um diagnóstico mental, digamos assim, para que se trabalhem estas questões. É uma questão de vida a acontecer, é uma questão de, é como eu dizia, cuidarmos de nós de dentro para fora, tal como lavamos o corpo, cuidarmos também de lavar a nossa alma e de lavar as E nossas cada um emoções. tem a sua realidade, né? Não Sim, tem sim, como sim. às vezes, porque o que eu vejo, abrindo aqui essa parte da estética, muitas pessoas chegam até nós, eu quero ser igual a Tainá, eu Isso. quero ser igual a Alana. Só que cada pessoa é de um jeito, então por mais que nós passamos o nosso conhecimento técnico, se aquela pessoa, como você falou, não se conhece internamente, não sabe ali os traumas que ela tem, ela não vai conseguir se desenvolver. Então, você acha que o sucesso ele é muito a partir disso? Sim, o sucesso é muito individual para cada pessoa. O conceito de sucesso para ti Claro. e para a Alana é diferente, para mim também, obviamente. Assim como o conceito de prosperidade. Para ti, se calhar, ter uma vida próspera neste momento é teres tempo para estar com o teu filho. Para a Alana, ter uma vida próspera é ter todo o tempo disponível para se dedicar ao negócio. Não faço ideia, estou só a mandar para o ar. Portanto, acho que sim. E acho que o ponto de sucesso, e vocês, enquanto empreendedoras, também onde sentir isso, que não é... neste caminho de empreender, eu acho que não é uma questão de se vai dar certo ou se não vai dar certo, é quando é que eu vou começar a olhar para mim de uma forma que de facto faça com que eu alavanque, vá ao meu negócio, que na verdade é alavancar-me a mim, expandir a minha consciência para que comece a dar certo, porque era o que eu dizia há pouco, a técnica vocês conseguem aprender em qualquer área, não é? Claro, Mesmo sim, o conhecimento, enquanto terapeuta, qualquer pessoa com mais ou menos facilidade consegue aprender. Conhecimento de negócio, de estar em ambientes, em mentorias que nos ensinem, Sim. porque já há muitas pessoas que fizeram este caminho do empreendedorismo, então é mais um bocadinho para um lado, mais um bocadinho para o outro, não foge muito àquilo que é o que já se sabe dentro da teoria do que é empreender. Então o que é que faz a diferença? No meu ver, é mesmo de facto como é que a pessoa se olha,
com olhos de ver, não é? Não é, ok, assim eu conheço-me, então eu vivo no meu corpo há 30 anos, há 33 ou 40, como é que eu não me hei de conhecer? Mas a verdade é que a maior parte das pessoas, quando começa a olhar para a história e quando começa a juntar as peças, percebe que realmente aquilo que eu estou a repetir neste momento, o fracasso, entre aspas, não é? Ou a falta de sucesso que eu estou a ter neste momento, está a ser condicionada de facto por esta questão emocional, por este trauma, por esta relação com a mãe, relação com o pai. Então são dinâmicas inconscientes que, de forma inconsciente, não querendo ser repetitiva, acabam por influenciar a nossa vida e, consequentemente, o nosso conceito de sucesso, sem dúvida. E esse, por exemplo, esse processo, você acredita que possa levar anos? Vamos supor, você já teve algum paciente que você atendeu e a pessoa levou ali muito tempo? Ou às vezes tem pessoas que às vezes é um prazo mais curto? Olha, os acompanhamentos que eu tenho, eles normalmente são 2 meses, 3 meses ou 6 meses. Claro que cada pessoa é única e nós não podemos ter, embora haja um método, embora eu trabalhe com um método próprio, eu não posso estar à espera de utilizar a mesma estratégia, a mesma técnica, vamos dizer assim, para todas as pessoas, porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem todos estes contornos que nós estamos aqui a falar. Então, o método acaba por ser flexível o suficiente para se adaptar à realidade de cada pessoa, respeitando precisamente o seu tempo. Nos meus acompanhamentos, logo nas primeiras sessões, as pessoas começam a sentir uma grande diferença no que diz respeito a, de facto, sentirem-se mais... Depende do objetivo de cada uma, não é? Mas sentirem-se mais confiantes, sentirem-se mais prontas para a vida. Eu trabalho também com empreendedoras e tive agora recentemente o caso de uma empreendedora que o feedback dela era que nem tinha mãos a medir de tantas encomendas que começou a ter depois de fazer este... Eu estou aqui bem só esperando as datas disponíveis. As perguntas. Estou em aula. Não, mas tem no meu Instagram o feedback dela e de outras pessoas que fizeram acompanhamento comigo e que veem que de facto, porque reparem, era o que eu dizia há pouco e não querendo ser repetitiva, técnica todas nós podemos aprender, o conhecimento teórico ou prático de cada trabalho, esta pessoa em específico, ela não tinha falta de técnica de fazer os produtos, ela tinha aqui algumas limitações que não lhe permitiam, a nível emocional, superar esta barreira. Então isto para dizer que cada caso é único e obviamente que há pessoas que estão em terapia durante vários anos e era aquilo que eu dizia há pouco também. Isto é um trabalho de uma vida. Agora, quando há um objetivo específico de eu quero começar a sentir-me mais confiante, não é expectável que demore 10 anos a pessoa sentir-se um pouco mais confiante. Claro, sim. Nos primeiros meses é expectável que a pessoa já comece a sentir diferença nesse sentido, sentir-se mais confiante, sentir mais capaz do que quer que seja mediante os seus objetivos. Portanto, depende de cada caso, mas no geral, daquela que é a minha experiência. E porquê é que isto acontece também? É porque era aquilo que eu comentava no início. As pessoas que eu recebo são pessoas que já estão conscientes de que não vamos chegar a uma linha de fim de linha, não é? Então vamos antecipar a intervenção para que não seja, então, para que não esteja agudizada, não é? No fundo, eu recebo pessoas que estão numa fase um bocadinho mais delicada, mas a maior parte das pessoas, embora queiram fazer este trabalho, estão estáveis, digamos assim. Nossa, tudo muito interessante, né? Muito boa a conversa. Então, assim, eu sei que você gosta muito de viajar e que isso ativa a sua criatividade. O que as viagens te ensinam e que você pode trazer dentro do teu negócio? As viagens para mim são... É quase como tudo isto que eu estou... É quase como fazer terapia. Não é terapia, mas é terapêutico. Porquê? Porque nós entramos em contacto com realidades muito diferentes das nossas. Então começamos a questionar até as nossas verdades, não é? As nossas certezas, porque contactamos com formas de ser, de viver e de estar na vida tão diferentes, que isso abre-nos também um horizonte de, ok, não é só isto, não é só aqui o meu quintal, existe muito mais além disso. E isso, quando nós trabalhamos com pessoas, permite-nos também ter aqui mais flexibilidade, até no empreendedorismo, não é? Permite-nos ter aqui mais jogo de cintura, de perceber que, ok, não é só aqui este bocadinho, existe muito mais além disso e estarmos mais abertas, mais mentalmente dispostas a novas formas de ser, novas formas de estar, novas formas de empreender. Claro. E acho que nesse sentido, para mim, é imprescindível eu pelo menos fazer uma viagem por ano, sempre que possível, para conseguir conhecer outras culturas ou para revisitar até outras culturas que já conhecemos. Tem algum país que você foi e você falou, nossa, esse me destravou aqui de uma forma...
É assim, eu sou suspeita porque eu gosto mesmo muito de viajar, então todas as viagens que eu faço, mesmo que sejam repetidas, nós já tivemos, eu e o Paulo já tivemos 6 vezes em Marrocos, por exemplo, mas mesmo que sejam viagens repetidas, repara, nós somos a mesma pessoa, mas de um lugar interno diferente. Então, de todas as vezes que eu vou numa viagem diferente, embora eu seja a Cristiana e o Paulo seja o Paulo, internamente, como já estamos num lugar diferente, nem melhor nem pior, é só diferente, acaba sempre pela viagem ter um impacto muito significativo em nós. A gente tem fases diferentes, né? A gente Sim. vive fases diferentes. É isso, sim. Mas a última que nós fizemos, que fomos ao Japão, eu não estava à espera de adorar tanto. Era a viagem de sonho do Paulo e continua a ser. Ele quer voltar lá, quer ir lá outra vez. Eu também quero ir com ele. Mas foi uma surpresa muito boa. Não estava à espera eu de gostar tanto. Eu sabia que ia gostar, mas não estava à espera de amar assim tanto. E acho que foi a última que nós fizemos em julho do ano passado, 2025, e para mim foi muito bom, porque foram, sabem aqueles momentos em que parece que tudo se encaixa, é assim tudo muitas surpresas boas, assim, parece que tem mesmo ali a mão de Deus, não é? Assim, parece que estamos a ser amparados a todo momento e isso mexe, pelo menos comigo. Que incrível. Sim, Foi além das expectativas, né? Sim, sem dúvida mesmo. Então, assim, Cristiana, vou levar um pouquinho para nossa área, para você entender o que eu quero dizer e eu quero que você, né, traga para você. Eu vejo aqui que na nossa área tem muita gente se comparando e como existe muitas dessas estratégias de marketing, faça isso que você vai se destacar na área. Que nem diz a Tainá, eu já gostava de blazer, mas tem muita gente que fala que, né, tem muita gente que fala, você tem que ter postura, usar blazer, tomar água na taça para você se destacar, mas às vezes não é a sua realidade, você vai fazer algo que não condiz com a sua essência, né? Certo. E você, já existiu algum momento que você sentiu que você estava vivendo desalinhada com quem você é? Sim, eu estou a entender. Quando nós começamos a empreender, eu acho que todas nós passamos por essa fase do que é suposto fazer-se, não é? O que é que me ajudou? É que eu já tinha feito terapia antes, então eu já tinha a percepção de que, eu vou entrar neste jogo de fazer o que é suposto ser feito, porque também preciso de testar para perceber, mas já com aquele pé atrás de perceber que eu não posso perder a minha identidade e a minha individualidade. E no início eu preferia não aparecer, se era para estar a criar uma personagem que não era eu preferia não aparecer e ir ganhando esse traquejo emocional também, enquanto empreendedora, para ir aparecendo de uma forma cada vez mais alinhada com aquilo que eu sou. Agora, não podemos negar que os ambientes têm muito impacto naquilo que nós criamos dentro de nós também. E essa história da taça, os dourados, do blazer, isso pode Sempre ser... gostei. Sim, mas isso pode ser uma forma de nós nos conectarmos com ambientes, olhem, mais prósperos também, ou não é? Porque nós podemos estar aqui num ambiente cheio de ouro e internamente estarmos completamente destruídas. Portanto, tem que haver aqui um meio termo. E temos que perceber, de facto, o que é que resulta para cada pessoa. Se pôr um blazer até foi algo que eu nunca fiz, não é o caso, eu sempre gostei também, sempre gostei de me arranjar e de cuidar de mim, mas vamos imaginar alguém que está a empreender e que vestir um blazer foi algo que a pessoa nunca fez, mas nada como experimentar e pôr o blazer. E até pode ser surpreendida e perceber, olha, eu até gosto, até me sinto mais confiante. E outra pessoa perceber que não faz sentido absolutamente nenhum, não vai acontecer, eu não vou usar este blazer porque não é o blazer que me define. E em última instância não é nada do que nós temos vestidos que nos define. Portanto, respondendo sim, também tive fiz esse caminho de testar e de experimentando o que é que resultava comigo. E em alguma medida posso-me ter desviado um bocadinho, mas acho que faz parte do processo também de nós irmos testando, irmos conhecendo o que é que resulta para nós. E o empreendedorismo é um mundo, não é? Vocês sabem que... E eu falo até isso mesmo, justamente por causa disso, porque eu também fui a pessoa que nunca andei de blazer e nada, e cheguei aqui, eu, né, quis me arrumar mais. E eu Mas você gostava de blazer ou não? Eu nem tinha, né? Então, assim, eu cuidava de mulheres, eu batia muito na tecla dessa questão de autoestima e eu não tinha autoestima, né? Então, pra mim, desde quando eu cheguei aqui, eu acho que despertei muito mais esse lado, já tinha despertado há um tempo, e depois que eu cheguei aqui, e todo mundo fala, nossa, você tá muito elegante, nossa, depois que você foi aí, você se arrumou.
Lógico que os blazers eu adquiri aqui, né? Mas quando eu tava lá, muitas das roupas que eu uso eu já tinha. Mas Eu você só acha não que foi por usava. causa do ambiente também? Com certeza, com certeza. Mas não assim uma questão de, ai, vou copiar o outro. Vou me arrumar também, porque, nossa, olha que ambiente bonito, olha, né, como a Thaís se veste, tá sempre arrumada. E ela exala essa confiança. Nossa, eu quero ter essa confiança também em mim. E realmente, você se olha no Certo. espelho, você se gosta. E é algo que eu acho que eu não tô desalinhada com o meu propósito. Eu acho que eu me encontrei. Sim, E existe, sim. existe essa questão também, né? Sim, sim, sim. E eu acho que isto também se treina. A questão da confiança também queria aproveitar aqui para desmistificar um bocadinho. Não é que pode haver pessoas que nascem já com uma tendência para comunicar melhor Sim. e tudo certo em relação a isso. Mas acho que isso se treina. Ainda outro dia falava com a minha mãe e ela dizia: Mãe, tu sempre foste muito desenrascada mesmo nos trabalhos de grupo, na faculdade. Eu lembro-me que tu gostavas. Eu não gostava assim tanto de falar em público, mas eu treinava Sim. para eu estar confortável, porque era algo que tínhamos que fazer. Sim. Ou sim, nós tínhamos que falar dando o exemplo, não é? À luz daquela realidade, nós tínhamos que fazer aquela apresentação de grupo. Então todas as pessoas tinham que falar. Se eu pudesse ir o mais confortável possível, tanto melhor. Então, às vezes, é utilizar estas estratégias, sejam beleza, seja treinar à frente do espelho, o discurso, o que quer que seja, é possível nós conseguirmos treinar isso e não perdermos a nossa essência e a nossa individualidade, porque acho que isso é o mais importante. Eu vejo que eu perderia minha essência se eu quisesse postar lá que eu sou uma pessoa séria. Eu já tentei fazer isso. Sim. Postar que eu sou séria, falando tudo correto. Gente, tem um problema de dicção enorme. Eu sou uma pessoa extrovertida, então se eu postar que eu sou muito quieta, aquilo não vai ser eu. Sim, E claro. chegou uma hora que eu não conseguia ser aquilo na internet. Eu falei, não, eu não posso. Eu sou uma pessoa que gosta de rir, né? Enfim, então eu acho que realmente, às vezes a gente tem que voltar e se encontrar para Certo. as coisas encaminharem, Sim. né? E há perfis para tudo. Há pessoas que vão se Sim. identificar mais com essa forma expansiva de ser e há pessoas que vão se identificar com uma forma de ser mais tranquila e está tudo bem. Mas Sim. acho que isso também por si só já é um posicionamento que vai atrair a cliente ideal para cada uma de Sim. nós. Porque se eu estou a criar uma personagem, claro que era o que eu dizia, nós podemos testar e podemos tentar e aquela questão do fake it till you make it, às vezes até pode resultar, não é? Eu posso ser uma pessoa sem confiança nenhuma e se de repente eu começo a criar um ambiente, começo a vestir roupas, começo o que quer que seja e começo a fazer esse treino, há de chegar a um momento em que eu vou de facto sentir-me confiante, não é? Mas se eu estou a ser tão eu quanto possível a cada momento, as pessoas que vão chegar até mim vão ressoar nessa linha de pensamento, não é? Não vêm, se calhar, pessoas que... Eu posso até dar um exemplo específico. No início, quando eu comecei enquanto terapeuta, eu recebia muitas pessoas que tinham aquele perfil de, olha, toma, está aqui o meu problema, resolve. Ninguém me dizia isto, obviamente, mas era muito aquele perfil de diz-me o que é que eu tenho que fazer. E eu percebi, não, isto é alguma coisa que eu hei de estar a comunicar que está a fazer com que pessoas nesse estágio, vamos dizer assim, porque está tudo bem em estar aí, não se alinha é com a minha forma de trabalhar. Eu gosto de pessoas que venham já com algum empoderamento. Também é o meu trabalho dar aqui, ajudar-me a construir cada vez mais essa sensação de confiança, mas gosto de pessoas que venham já autorresponsabilizadas, que não venham à espera de milagres, não é? Então, eu também não posso ser uma pessoa que fala assim, tem que ser uma pessoa que se posiciona, porque senão o que é que eu vou atrair, digamos assim, pessoas assim um bocadinho mais à espera que eu as salve, e eu não vou salvar ninguém, nem quero. Sim. Deus que me livre. Falando desse ponto da comunicação, quando uma pessoa entende mal, que era o caso que você deu esse exemplo, você que estava comunicando mal ou também tem o outro lado que a pessoa não entendeu direito? Sabe, numa conversa, quando a gente está comunicando algo, essa comunicação, ela falha talvez da parte do comunicador ou de quem está ouvindo? Eu acho que quando existem duas pessoas, no que quer que seja uma conversa, seja uma relação, acho que há sempre aqui responsabilidade distribuída. E acho que nós precisamos de assumir a nossa cota de responsabilidade, seja 20, 30, 40, 50, 50, como queiramos chamar. Então, eu, Cristiana, à data de hoje, prefiro olhar para aquilo que eu posso fazer de melhor para que a minha mensagem seja recebida de forma tão clara quanto possível. Agora, aquilo que é do outro lado, é do outro lado. Eu lavo as minhas mãos e não, desculpem, e não quero ficar com o peso que é de outra pessoa. Às vezes nós precisamos mesmo de estar confortáveis com deixar outras pessoas desconfortáveis, por exemplo. Quando dizemos não, quando... Sim. Não, eu falo isso porque ultimamente eu tô
eu tô mais assim, eu falei, gente, eu tô sendo clara. Se a outra pessoa entendeu ou fingiu que não entendeu, a culpa não é minha. A responsabilidade, sim. Eu acho que também quando nós começamos a olhar desta perspectiva de, ok, eu sei qual é a minha responsabilidade aqui enquanto mentor, enquanto profissional, técnica, do que quer que seja, eu sei que estou a dar o meu melhor, pelo menos com aquilo que eu sei neste momento. Se calhar daqui a 10 anos vais olhar para trás, todas nós vamos olhar para trás e perceber que, ok, eu de facto ali fiz o que sabia e eu agora aqui já tenho muito mais conhecimento e estou a anos-luz daquilo que estava na forma de comunicar, na forma de trabalhar. E está tudo bem em relação a isso. Agora, se eu estou de consciência tranquila de que neste momento eu estou a entregar o máximo que eu consigo, que é dos meus 50%, né, por exemplo, na mentoria, claro que tu entregas os 100% dos teus 50%, mas se depois a aluna não fizer a parte dela, o trabalho emocional, se não aplicar, não há milagres, não é? Exatamente. E isso para tudo. Se nós tentamos comunicar de forma tão clara quanto possível e se a pessoa não entende, podemos sempre chegar ao meio termo de, olha, eu posso ser clara, apesar de beber um bocadinho de água, posso ser clara aqui em algo. Podemos mesmo perguntar à pessoa o que é que eu não estou a ser clara, qual é a mensagem que eu não estou a transmitir de forma tão clara, e se percebermos que, ok, não, é só mesmo a pessoa que está a tentar complicar, deixamos com ela o peso dessa parte que é dela. Se nós percebermos que de facto há margem para nós melhorarmos, por que não? Também Claro, melhorarmos, com certeza. não é? Não, mas não Aproveitar há, para ver pode um ficar bocadinho. tranquila, não é? Só para deixar claro. E nesse processo que você definiu, assim, que queria mudar de área, porque, assim, querendo ou não, a enfermagem é algo com contrato. Você trabalhava com contrato, né? Sim. E empreender é aquela loucura, né? Como vai ser, enfim. Você acha que foi um processo natural, essa troca de área, ou houve realmente uma resistência para você mudar, assim, ai, não sei, não tô segura, ou eu quero mesmo, vou, me jogo? Foi uma mistura dos dois, mas aqui entra novamente o facto de nós conhecermos a nossa história. Eu tenho uma história muito próxima na minha família de uma realidade de empreendedorismo que não resultou. E quando eu digo muito próxima, é mesmo muito próxima. E inconscientemente eu percebi que isso me estava a limitar também. Então foi um meio termo porque eu queria muito. Eu conscientemente, Cristiana, nunca duvidei que tinha as capacidades para. Mas inconscientemente as dinâmicas eram outras. Havia muita coisa que me travava, que me puxava. Eu, Cristiana, com a minha mente consciente, ia para a frente, depois quase que tinha uma fisga que me puxava para aquelas histórias familiares de insucesso, de alguém que empreendeu e que não resultou. Portanto, aqui reforça ainda mais a importância de nós nos conhecermos a nós e conhecermos também a nossa história familiar. E no meu caso foi viver o processo, fazer tudo isto que eu falei de me conhecer a mim e fazer este caminho paralelamente àquilo que é o suposto também de ir empreendendo, mentorias de empreendedorismo, tudo o que é. Isso você já fez várias. Sim, mentorias de negócio já fiz algumas. Logo em 2023, no final do ano, início de 2024, quando eu comecei a 100% enquanto empreendedora, fiz logo uma que foi espetacular nesse sentido de perceber como me posicionar nas redes sociais, também como fazer o lançamento de infoprodutos. E claro que, paralelamente a isso, a toda esta parte mais de conhecimento técnico, teórico, prático do que é empreender e do que é ter a formação que legalmente eu preciso para exercer enquanto terapeuta, fazer todo este caminho de cuidar de mim, da minha saúde emocional e de me permitir também receber esse suporte por outros profissionais. Dentro do que você já vive, qual a dor das pessoas que começaram a repetir no seu trabalho? Por exemplo, você falou muito da confiança. Você acha que isso ainda é uma grande dor de muitas pessoas? Ou tem alguma que, sabe, é muito fácil encontrar em várias pessoas? Eu acho que é a pessoa conseguir ver o seu valor, acho que é aquilo que é mais comum, que é mais transversal a todas as pessoas que eu recebo. E porquê que isso acontece? Acho que foi a Alana há bocado que tocou na questão da comparação, não sei, estamos a falar sobre isso, não é? As redes sociais são espetaculares e as redes sociais têm coisas incríveis, permitem-nos chegar a mais pessoas, não é? Enquanto empreendedoras também, mas é uma montra que está ali o tempo todo a mostrar vidas que nós nem fazemos ideia se de facto são assim tão perfeitas ou não, não é? As pessoas mostram o que querem mostrar, nós mostramos o que queremos mostrar nas redes sociais, não é? Então imaginem a loucura que é eu estar-me a comparar com 1 ou 2 stories que a Tainá faz,
que parece que é uma vida incrível e eu não faço ideia do que é que se passa de facto na realidade por trás daquilo que são 2 ou 3 stories. Ou nem que a pessoa esteja sempre nas redes sociais, nem que a pessoa seja aquela pessoa que foi em pontinhos nas stories, de tantas stories que publica o que ela quer partilhar. Então não adianta eu fazer comparação com realidades de outras pessoas, ainda que eu me possa inspirar, ainda que eu possa olhar para outras realidades e perceber, ok, como é que esta pessoa pensa, onde é que esta pessoa em que ambiente é que esta pessoa está, o que é que ela estudou, que mentorias é que fez, o que quer que seja, mas como num ponto de vista de inspiração, não num ponto de vista de me comparar, que isso depois vai me fazer questionar o meu valor. E eu acho que esta questão de conseguirmos perceber que o nosso valor não está só naquilo que nós temos, naquilo que nós fazemos, mas sim na pessoa que somos, eu acho que ainda é um caminho que nós precisamos de fazer, porque se nós tirarmos, se eu vos perguntar a vocês, e até a quem nos está a ouvir, se eu tirar o trabalho, se eu tirar a definição de história familiar, se eu tirar tudo aquilo que é a história de vida que define a Tainá, que define a Helena, que me define a mim, no início perguntavas-me quem é a Cristiana e para eu falar um bocadinho. Se eu tirar isto tudo, o que é que sobra? Quais são, neste silêncio, quem sou eu de facto, não é? Quando não está ninguém, quando eu estou só comigo mesma. E é aí que, se nós conseguirmos estar cada vez mais em paz neste ponto neutro, digamos assim, é que eu acho que começamos a dissolver um bocadinho aqui esta comparação e a trazer ao de cima o nosso valor, porque nós não precisamos de provar nada na realidade, não é? Enquanto seres humanos que estamos aqui, temos todo o direito e temos todo o... somos merecedoras, não é? De estar aqui, da nossa vida e de receber todas as bênçãos, toda a prosperidade, mas é preciso muito trabalho de merecimento, de autovalor, de confiança também. Eu tive muita dificuldade com isso, ainda sinto um pouco. Eu tô falando sério, vou marcar. Eu tô aqui, sabe aqueles cachorrinhos que ficam olhando pra pessoa assim? Daí eu lembro. Não, eu falo que isso realmente é algo muito, que a gente vê muito, parece que a gente não, a gente fica, será que eu sou merecedora disso? Eu lembro quando eu fui fazer uma biografia para um evento que eu participei, e aí eu falava, eu sou isso, em partes profissionais, né? Porque é um evento mais voltado à técnica profissional. Então eu falei, eu já fiz isso. Aí eu falei assim, nossa, Luna, eu tô me achando demais. Aí a Luna, não, Tainá, mas você é isso. Exato. Faz parte de você, né? Sim. Enfim. Não é que, em última instância, não é eu ser terapeuta, não é tu seres master, não é isso que nos define. Claro. Mas é a informação que é relevante para que, de facto, a pessoa também nos conheça e também perceba. Eu costumo dizer, no meu Instagram, eu costumo dizer algo que é, aquilo que nós conquistamos não nos define, mas dá-nos muita informação que nós conquistamos ou que ainda não conseguimos conquistar, não é? Não nos define, mas dá-nos muita informação sobre de que lugar é que nós estamos a viver. E não é necessariamente sobre bens materiais. Também, obviamente, está tudo certo e nós queremos ter todo o luxo na nossa vida, venha tudo certo, não é sobre isso, mas imaginem, eu cheia de luxo, altos carros, altas casas, tudo e mais alguma coisa, mas vazia de mim por dentro, não é? Então... Nada vale, né? Acho que dá para perceber de facto qual é a essência da coisa, do que é viver, não é? Não é sobre os títulos, ainda que eles possam, de facto, devas-te orgulhar deles, porque foi um caminho que tu fizeste, mas ok, agora tirando isso, o que é que fica enquanto Tainá? E a junção disso, de tu perceberes que ok, estes títulos embora não me definem, embora não seja a minha identidade, eu sou merecedora sim, porque o que quer que seja na tua realidade. Um processo para chegar a isso, né? Sim. E eu falo por mim também que muita coisa eu falava, não sou capaz, não, jamais. E a Tainá tá aqui, claro que sim, vai fazer sim. E eu, não vou, por que você não faz isso? Ah, não sei, nunca pensei. Não, vai fazer sim. Ah, mas acho que não vai. Tá ela me tacando. Então foi muito, que nem eu falo, essa minha transição pra cá foi muito importante. Sim, e daqui a uns anos vais olhar para trás e perceber, e sentir esse orgulho do caminho que fizeste, e não há mal nenhum em nós sentirmos este orgulho de facto, porque repara, a Tainá que não tinha um único título, não é, embora possas ser a mesma pessoa, mas internamente tu não podes ser a mesma pessoa, o trabalho que tu deves ter feito em ti também, tenha sido com acompanhamento ou não interessa, não é? Mas todas os alinhamentos internos que há de ter tido de fazer no teu caminho, não é? Mesmo de mentalidade e tudo. Então, há que sim reconhecer todo esse mérito que
é teu e que merece, obviamente, ser reconhecida Eu por até isso. postei uma foto minha de 10 anos essa comparação, né? Eu fiquei assim, gente, se a pessoa que tá vendo isso for a mesma pessoa, porque assim, alguma coisa tá errada em nós. Se eu não mudei em 10 anos, alguma coisa em mim não tá certa. Sim, sim, né? sim. E Então, mais não seja esse orgulho por a resiliência que tiveste, por tudo aquilo que conseguiste conquistar dentro, que depois se transbordou para fora, porque isto é uma questão de quando dentro nós conseguimos fazer este alinhamento, depois por fora é só uma consequência positiva ou menos positiva daquilo que nós estamos a viver dentro de nós. Que eu acho que mesmo aquelas pessoas que parecem que está tudo incrível, se o lugar do qual elas estão a criar essa realidade não for o melhorzinho, em algum momento vai cair, a casa vai cair, É verdade. né? Portanto acho que... Exatamente. E agora, assim, falando da Cristiana lado pessoal, né? Dá pra ver que você é uma pessoa muito concreta no que você quer, eu acho que tem muito pé no chão nisso. Você se diz uma pessoa ambiciosa? Sim, sim. E qual que é a sua ambição, assim, se você puder compartilhar a próxima ambição que você tem? A minha maior ambição é conseguir ser cada vez uma melhor pessoa a cada dia, mesmo, porque nestas dinâmicas todas, às vezes nós perdemos-nos em respostas mais tortas, em assim, coisas que saem um bocadinho mais ao lado, e eu acho que a minha maior missão, digamos assim, é eu conseguir estar tão alinhada e tão centrada quanto possível, quase como, até pode estar tudo a ruir à minha volta, mas eu consigo estar, claro que nós somos humanos e temos emoções e vamos sempre sentir, não é? Mas não me perder, sabes? Não me perder de mim, emocionalmente falando. E acho que essa é a maior missão mesmo que eu tenho. Agora, a nível geral do que é assim mais material, digamos assim, crescer cada vez mais a Vida Próspera, foi uma marca que eu registrei no início do ano passado e que vai muito além de mim, é este movimento no sentido da prosperidade com base em tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar, a prosperidade emocional como forma de nós vivermos a nossa vida próspera, e obviamente que esse será então o meu segundo maior objetivo, que é expandir e chegar a cada vez mais pessoas e quem sabe, além de Portugal, também em países que falem língua portuguesa. Com certeza. Perfeito. Falando em crescimento, durante esse tempo empreendendo, teve algum momento que você teve que desacelerar? Pra não se perder? Eu acho que foi mesmo logo ali no início. Desacelerar, eu não sei se Por exemplo, dar uma pausa, falar, olha, não sei, essa semana talvez não quero falar nada, não quero postar nada, porque eu te acompanho desde quando você começou e eu vejo que você tá sempre crescendo nas redes sociais, tá sempre ali postando de forma consciente. Então teve algum momento que você falou, opa, tô me perdendo aqui, deixa eu dar uma pausa? Não, acho que foi no início, quando eu partilhei há pouco, eu preferi não aparecer do que estar a criar uma coisa que eu não era. Exato. E houve um momento que obviamente que teve muito impacto na minha vida pessoal, que foi quando morreu a minha avó, que eu aí fiquei assim Eu gosto sempre muito de respeitar e não entrar naquela... Gosto de me respeitar e de não entrar naquela linha de se eu não aparecer eu vou perder clientes. Sim. Isso é meio caminho andado para nós também começarmos a pirar emocionalmente falando, não é? Então eu gosto de me manter com aquela consciência de que nada me faltará, o que é para ser meu vai ser e vai continuar a ser. Claro que é difícil, às vezes é muito desafiante porque agora ainda está muito dependente de eu aparecer, não é? Mas talvez tenha sido aí, com a morte da minha avó, eu permiti-me, não interessa se vai chegar mais ou menos clientes, e a realidade é que até foi um dos períodos, claro. o final desse ano foi um dos períodos onde eu tive um crescimento maior na faturação, portanto acho que confiar também é um bom caminho para nós. Eu falo porque assim, teve um momento que eu trabalho com muitas clientes, né, atendo muitas clientes no caso, e a gente acaba entrando em alguns assuntos. E tenho várias clientes que têm empresa de marketing, trabalham com marketing. E elas falam, Tainá, o dia que você não posta, você ou quem seja, aquela pessoa abre para outra aparecer. Só que eu fico pensando, mas por exemplo, eu tenho esse peso em mim de, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser constante. Só que tem fases que eu não quero. Certo. E que eu não tô bem. Então, assim, eu tenho que me respeitar. É isso. Eu tenho que me respeitar em primeiro lugar, porque também... Pra aquela pessoa, já pensou se eu posto alguma coisa que não é e atrai o cliente errado? Certo. Então, assim, até que ponto o respeito por mim tem que deixar de lado para que eu apareça? Então, Certo. tem momentos que eu acho que realmente a gente tem que fazer, igual você falou, eu achei muito, muito bom essa frase, né? O que é meu vai ser meu. Independente se às vezes demore um pouco ou não,
eu acredito muito nisso. Certo. Eu tenho muita fé que tudo que eu construí até hoje foi porque Deus abençoou também. Lógico que tem o meu esforço. Todo o teu trabalho, sim. Mas é isso. O que é nosso, ele vai permanecer ali. É isso. Já tá pronto, a gente tá batalhando pelo caminho, fazendo o processo para chegar até ele. E aprendendo muito no caminho. Certo, sim. Mas é uma mistura. Essas pessoas que dizem isso, elas não estão erradas. Elas, de facto... Sim. É verdade. Nós aparecermos numa Claro. fase inicial do nosso negócio é muito importante. Mas é encontrarmos aqui o caminho do meio, como a Alana também dizia há pouco, não perdermos a nossa individualidade e em momentos que já são sensíveis emocionalmente, se nós estamos-nos a forçar, se estamos a fazer este esforço para aparecer, cada um decide por si, obviamente, Exato. mas Vai para pesar, mim, né? Na verdade, assim, a constância, ela é importante. A É gente isso. tem que apresentar o nosso trabalho, a isso, gente tem que sim, mostrar quem é a gente, que a gente sabe, só que dentro também de um limite, Sim. né? Não tá bem emocionalmente, você vai aparecer ali e ficar chorando, vai... que nem eu falo, às vezes postar um stories sem ter o que falar, Exato. é uma perca de tempo pra quem assiste e pra você, então... Mas se a pessoa se sentir confortável em aparecer a chorar, tudo certo. Sim. Eu não tenho muito esse perfil. Na verdade, às vezes você fala alguma coisa ou outra, as pessoas até se identificam, mas Sim. nem sempre aparecer no seu pior momento, né? Sim, falar só por falar também. Mas lá está, depende do perfil. Claro. Eu, se for falar só por falar, se não for acrescentar assim grande coisa, claro que às vezes há aquele story de bom dia, estou aqui a fazer o café, que não vai acrescentar grande Sim, coisa, sim. mas é para criar aquela conexão, não é? Então acho que é isso. É um caminho que tem que ser feito e quanto mais nós nos conseguirmos respeitar, perfeito. Mas pode haver um momento em que se calhar nos perdemos e depois percebemos que não é por ali. E tanto quanto possível eu gosto de me respeitar e de não invadir, sim. E naquele momento a minha avó tinha morrido, era muito... ia estar a fragilizar-me ainda mais, porque ia estar a fazer uma coisa que ia ser emocionalmente pesado para mim, não fazia sentido. Mas é bom depois deste caminho já estar feito, que depois eu recebi mensagens de pessoas, já não aparece há alguns dias, está tudo bem. Sim. E acho que isso depois também, claro, como já é este caminho feito, as pessoas reconhecem que eu não estou lá. Se calhar se não tivesse, ainda fosse no início, ninguém se ia lembrar, mas pronto, faz parte de cada etapa e de cada momento. Sim. E tudo isso que você passou, né, que você aprendeu, o que você diria para a Cristiana do início da carreira? Para relaxar, porque eu sou muito acelerada, ainda agora eu preciso de me policiar nesse sentido. Eu tenho uma ideia, eu quero fazer a ideia hoje e ver os resultados amanhã. Eu não sei, tem alguém aqui que é bem parecido. E agora já estou assim muito mais tranquila nesse sentido. Ok, eu tenho a ideia, deixo a ideia maturar, começo a executar e vou... Porque não adianta estar a acelerar, não adianta estarmos ali mas eu tenho assim uma energia muito acelerada, então eu já tenho uma ideia, já quero fazer e já quero começar Eu sei como que é. Imagina vocês duas trabalhando juntas. Eu ia surtar. Eu ia surtar. Então eu acho que se era isso, Sim. calma, respira, está tudo bem, era Vamos com isso. calma. Sim, com calma. Não é que eu seja uma pessoa estressada, não é isso, é acelerada É mesmo. mais no sentido de querer fazer as coisas, né? É isso. O que você acha que precisa proteger para continuar prosperando? A minha saúde emocional. Com certeza. A minha saúde, sim. Então agora a gente vai fazer umas perguntinhas rápidas Ok. e Bom, vou começar aqui. Ok. Aí você pode responder assim com uma palavra ou uma resposta rápida. Um medo que te acompanha, que já te acompanhou. Um medo que já me acompanhou, a incerteza do meu valor. ótimo. Algo que precisou desapegar para crescer. Desapegar as construções mentais que eu tinha do que eu achava que era suposto, do que eu achava que eu própria era, deixar cair todas essas crenças até, mesmo sobre a minha família, sobre mim, deixar cair algumas crenças e perceber que quando eu começo a olhar de uma perspectiva mais ampla, para mim, para a minha vida, abro muito mais horizontes e tenho muito mais possibilidades do que se estiver ali, é isto, é por aqui. Sim. Então, Um padrão emocional que você quebrou. a crença de não merecimento. Uma decisão difícil que mudou tudo. E começar a empreender. É sempre um desafio. Um desejo futuro. Crescer, expandir cada vez mais a vida próspera. Claro. Prosperidade para mim é? Saúde.
Mental ou no geral? Saúde no geral, obviamente eu falo muito da saúde emocional, mas a saúde como um todo é muito importante, porque era o que dizíamos há pouco. O que é que me adianta ter 1 milhão na conta se eu não tenho saúde? Ah, Cristiana, mas eu posso ir aos melhores médicos, sim, mas se tu não tiveres saúde emocional, não há nenhum médico que tu chegues lá e diz, tenho aqui 1 milhão, dê-me aí 1 quilo de saúde mental, de saúde emocional. Isso não existe. Então, se eu faço o caminho de perder a minha saúde mental, a minha saúde emocional, depois eu vou ter que fazer o caminho de volta para trás. Não há poções mágicas. Portanto, saúde no geral, se tiver que especificar, pronto, saúde emocional. Saúde emocional significa? Prosperidade? Pode ser. Posso dizer Exatamente. Hoje eu me orgulho do caminho que fiz, de mim, Com certeza. Então é isso! Foi maravilhoso! Agora, pra gente encerrar, uma frase que você leva consigo. Uma vida próspera, sem prosperidade emocional, não é efetivamente próspera. Nossa! Profunda! Ela veio preparada! Arrasou, gente. Eu não sabia das perguntas. Mas Não, a gente não sabia combinou nada. Eu só perguntei, Cristiana, tem alguma coisa que você não quer que entre ali no assunto, né? Sim. Ela falou, não. Vamos falar de eu novo. confio. Sim, E assim, a conversa foi muito fluida, Sim. foi um bate-papo bem gostoso. Sim. Foi uma Obrigada. aula, na verdade. Eu acho que todo mundo que empreende vai assistir esse vídeo mesmo de coração aberto e acho que depois daqui sai com um novo pensamento. Exatamente, certeza. porque é o que nós precisamos e queremos, porque a gente sempre busca sucesso, prosperidade, mas isso, se não vier de dentro de nós, não tem como. Às vezes não sabe nem o que significa isso. E aqui eu acho que a gente Exato. aprendeu na profundidade o que é e o peso que isso carrega. Muito obrigada. Obrigada e eu espero ter acrescentado, espero ter contribuído positivamente. Com E certeza. muito obrigada pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Feliz. Ai, adorei! Nossa, muito bom. Legal.